Então, pessoal, nessa aula aqui de hoje, nós vamos descobrir se essa função é derivável no ponto x0 igual a 1. Para isso, baseado na aula dessa semana, a gente vai ter que descobrir se esse limite existe. Só que o que acontece? Nesse ponto 1, na redondeza dele, assim como nesse ponto, nós vemos dois comportamentos diferentes. Então, nós precisamos descobrir, primeiramente, antes de descobrir se ele existe, a gente precisa descobrir se os limites laterais existem e se eles vão resultar em um mesmo valor. Então, primeiro, nós vamos buscar encontrar o limite de x tendendo a 1, né, à direita. Então, repara o seguinte, vamos entender o que eu fiz. No lugar do gx, quem é o gx, ó? Quando 1 está tendendo à direita, nós temos esse valorzinho aqui. Então, substituindo na forma, no lugar do gx, a gente vai colocar 2x mais 1. Então, aqui a gente colocou, olha, 2x mais 1, menos o valor de g de 1. Então, olha, g de 1 vai ser o seguinte, no lugar do x eu vou colocar 1, então vai ser 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Então, ficaria 2x mais 1, menos a imagem no ponto 1, dividido por x menos 1. Aqui, 2x vai ser o próprio 2x, 1 menos 3, a gente vai subtrair e pegar o sinal do maior, que vai dar menos 2. Então, vai ficar limite de x tendendo a 1 pela direita, de 2x menos 1 sobre x menos 1. Repare que aqui eu posso colocar o 2 em evidência. Então, eu coloco o 2 em evidência. 2x dividido por 2 vai dar x, e 2x e 2 dividido por esse 2 vai dar 1. Depois disso, eu posso cortar esses dois polinômios que são iguais, ficando limite de x tendendo a 1 à direita de 2, que vai ser o próprio 2. Então, o que a gente vai fazer? Para descobrir esse limite aqui, no lugar de g de x, né? A gente colocou a função menos, aqui o g de x, aqui era o g de 1, e que realizamos o cálculo. Então, nós percebemos que o limite, quando x está tendendo aqui um pouquinho à direita, ele vai dar 2. Mas será que para valores um pouco à esquerda, será que ele também vai dar 2 e ele vai existir? Então, quando a gente for ver os valores à esquerda, a gente vai usar essa primeira função aqui, que eu coloquei aqui embaixo. Então, vamos entender esse processo aqui. Mesma coisa, olha, eu preciso calcular esse limite aqui. Então, no lugar de g de x, como é 1 à esquerda, eu vou colocar esse pronome aqui de cima, olha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Tá vendo? Então, no lugar de g de x, eu coloquei, olha, x ao quadrado mais 2. Para calcular g de 1, o que a gente vai fazer? No lugar do x, coloca 1. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 2 vai dar 3. Então, aqui é nosso g de 1. Deu até o mesmo valor, viu? Sobre x menos 1. Como vai ficar essa conta? X ao quadrado, não tem ninguém para somar com ele, repito. 2 menos 3 vai dar menos 1 e repito a parte de baixo. Para a gente conseguir fatorar esse polinômio aqui, a gente pode fazer igual eu ensinei em uma aula. A gente pode encontrar as raízes e trocar o sinal dela. Ou a gente vai ver que esse aqui é o produto da soma pela diferença. Mas, né, se a gente encontrar a raiz, a gente vai ver que x1 vale 1 e o x2 vale menos 1. Então, quem era um positivo vira negativo e quem era negativo vira positivo. Então, fatorando ele, fica dessa forma. O que a gente pode fazer agora? A gente pode aqui excluir os dois que são iguais, né? E vai sobrar
limite de x tendendo a 1 à esquerda de x mais 1. Substituindo aqui no lugar do x, colocando 1, o resultado vai dar 2. Então, a gente percebeu que os limites laterais, eles existem e eles dão o mesmo valor. Logo, existe esse limite que a gente quer. E o valor dele é o próprio 2. Né? Que é a nossa primeira parte. Agora, a gente vai encontrar o gráfico dessa função. Então, ela vai ter duas formas. Né? Então, agora nós vamos fazer o gráfico. Repara que tá um pouquinho torto. Então, olha só. Primeiramente, vamos descobrir como fica esse gráfico aqui para valores menores do que 1. Para isso, eu peguei dois valores, né? Eu peguei o próprio 1, para substituir, e um valor um pouco menor do que ele, que é o 0. Substituindo aqui, na função g de x, nessa primeira função, quando x for 0, vai ser 0 ao quadrado mais 2, que vai dar 2. Então, nós temos essa primeira, esse nosso primeiro ponto, né? Que é o 0 e 2, ó. Então, x é 0, não vou nem para a direita nem para a esquerda, mas eu vou subir, olha, 2 unidades. Então, nós temos o primeiro ponto aqui. E para x igual a 1, a imagem vai ser 3. Então, nós temos 1 e 3. Só que é uma função do segundo grau. Para ficar uma função legal de a gente entender, é interessante a gente descobrir pelo menos como é esse gráfico. Então, olha, repara o seguinte, olha. Se você for tentar encontrar a raiz, você vai ver que não vai existir. Então, ela, como o valor de A é positivo, ela tem a concavidade voltada para cima. E como eu descobri esse valorzinho aqui, que a gente chama de vértice? Eu usei a fórmula do ponto do vértice, que é o seguinte, o x do vértice é menos b sobre 2a. O valor de b não existe nessa função. O a é 1, o b é 0 e o c é 2. Então, ficaria 0 sobre 2, que daria 0. Para achar o y do vértice, é só você substituir aqui, olha. Na função, quando x é 0, a imagem vai dar quanto? Ó? Vai dar 2. Então, esse nosso gráfico, ele vai ter essa forma aqui. Mas, o que acontece? Vamos olhar aqui, olha. Repara o seguinte, ó, do 2, a gente vai encostar até aqui nessa forma. E do 2 para lá, a gente vai fazer assim, ó. Então, a gente acabou de fazer o desenho do nosso primeiro gráfico, que é para valores menores do que 1. Quando a função for do segundo grau, é importante que vocês façam mais ou menos o desenho dela, encontrem as raízes, se possível o vértice, né, para poder ficar melhor o seu desenho e você não errar. Então, vou passar essa primeira parte para aqui, olha. Tá vendo? Ele do 2, ele vai para cima e ele vai encostar aqui no 1 e no 3, ó. Então, a primeira parte foi. Agora, nós vamos precisar descobrir como vai ser essa função aqui para valores de x maiores e iguais a 1. Aqui, no caso, ela seria aberta, né? Vamos lá. O mesmo procedimento. Eu vou pegar, como é uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Então, eu vou pegar dois valores para x, que vai ser o próprio 1 e depois vai ser o 2. Substituindo na função aqui, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 mais 1, 3. Então, a gente tem o ponto 1 e o ponto 3. Nosso primeiro pontinho aqui, fechado. E quando x for igual a 2, vai ser 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 5. Como é uma reta, não preciso me preocupar igual da outra. É só eu ligar, e ela é uma função crescente. Então, foi. Vou colocar aqui, olha, a partezinha que faltava. Então, vai acabar que vai ser fechado aqui, e vai ser uma reta. Do 1, quer dizer, do 2 com o 5. Então, fechei. Aqui, para valores menores do que 1, repara que a gente tem uma parábola, e para valores maiores do que 1, nós